Tem gente que olha para os pretos velhos e não entende a força deles, porque aprendeu a chamar de força só aquilo que impõe, só aquilo que grita, só aquilo que assusta, só aquilo que endurece. E aí, quando encontra uma entidade calma, simples, acolhedora, acha que está diante de uma linha fraca. Mas talvez o erro nunca tenha estado nos pretos velhos. Talvez o erro esteja na régua com que muita gente aprendeu a reconhecer poder espiritual. Porque os pretos velhos não são fraqueza. Eles são uma força espiritual que já amadureceu bastante para não precisar fazer barulho. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Senta aqui um pouquinho comigo. Porque talvez muita gente ainda não tenha entendido a profundidade dessa linha. E já me conta aqui nos comentários, você já viu alguma situação em que confundiram calma com fraqueza? Ou já encontrou alguém que acolhia em silêncio, mas sustentava tudo em volta? Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e vou responder cada comentário com muito carinho. Tem gente que só reconhece força quando ela chega fazendo impacto. Se fala baixo, parece fraco. Se acolhe, parece mole. Se escuta, parece sem autoridade. Só que isso não é maturidade espiritual. Isso é vício emocional em dureza. E isso acontece dentro e fora do terreiro. Tem gente que chama de forte quem domina todo mundo numa conversa. Quem humilha, quem fala mais alto, quem vive tentando provar presença. Mas repara uma coisa. As pessoas profundas que você conheceu na vida talvez não fossem as mais barulhentas. Às vezes, aquela pessoa silenciosa que entrava no ambiente e assentava tudo. É exatamente aí que muita gente erra os pretos velhos. Porque quem confunde calma com fraqueza ainda não entendeu o que é força espiritual. Existe uma coisa muito bonita nos pretos velhos. Eles acolhem sem perder firmeza. Isso é raro. Porque muita gente só conhece dois extremos. Ou endurece, ou se perde emocionalmente. Os pretos velhos, não. Eles conseguem tocar a dor da pessoa sem transformar aquilo em espetáculo. E quem já chorou num atendimento de preto velho sabe exatamente do que eu estou falando.
Às vezes, a pessoa chega destruída. Nem consegue organizar o que sente, nem consegue explicar direito a própria dor. E o preto velho, com poucas palavras, coloca a alma dela no eixo. Sem humilhar, sem teatralidade, sem precisar mostrar poder. Isso não é pouca força, isso é força madura. Tem gente que grita porque não consegue sustentar presença. E tem presença que acolhe justamente porque já não precisa provar nada. E se você quer aprender Umbanda com mais clareza, fundamento e menos caricatura espiritual, se inscreve aqui no canal, porque essa é exatamente a proposta dessa caminhada. Talvez uma das coisas que mais confundam as pessoas seja a simplicidade dos pretos velhos, porque eles não precisam de excesso. A palavra vem limpa, o gesto vem simples, a presença vem serena. E tem gente que olha isso e acha pequeno. Só que simplicidade, quando nasce da maturidade, não é pobreza espiritual. É depuração. Pensa na vida real. Quantas vezes você já viu gente tentando parecer profunda o tempo inteiro, falando difícil, performando espiritualidade, tentando impressionar toda hora. E no fim, não sustenta ninguém. Agora pensa naquela presença simples, que às vezes falou uma frase e aquilo ficou anos dentro de você. Os pretos velhos têm muito disso. Eles não precisam parecer grandes para serem imensos. Tem gente que acha que força espiritual é só impacto, só descarrego pesado, só fenômeno, só manifestação impressionante. Mas os pretos velhos mostram outra coisa. Existe mais força num conselho verdadeiro do que em muito impacto vazio. Porque tem palavra que entra sem grito e desmonta uma bagunça inteira dentro da pessoa. Quem nunca saiu de um atendimento pensando: era exatamente isso que eu precisava ouvir? Não porque a entidade fez espetáculo, mas porque ela enxergou exatamente onde estava a ferida. E isso exige profundidade espiritual de verdade. Os pretos velhos não precisam impressionar para transformar. Talvez uma das maiores forças dos pretos velhos seja essa. Eles conseguem olhar para a pessoa sem esmagar ela pelo pior momento da vida dela. E isso é muito mais raro do que parece. Porque
Julgar rápido é fácil. Difícil é sustentar presença sem perder verdade. Às vezes, a pessoa não precisava de mais condenação. Ela já estava destruída por dentro. Ela precisava de alguém que conseguisse enxergar além do erro dela. E isso não é passar pano espiritual. Isso é maturidade. É conseguir corrigir sem humilhar. No fundo, os pretos velhos não corrigem só a visão sobre eles. Eles corrigem a nossa ideia de poder espiritual. Porque mostram que profundidade não precisa gritar. Autoridade não precisa endurecer. Firmeza não precisa ferir. E talvez seja justamente isso que tanta gente ainda não conseguiu entender. Os pretos velhos não são frágeis. Frágil é a leitura rasa que ainda fazem deles. Talvez os pretos velhos incomodem a régua errada de muita gente, porque eles revelam uma força que não precisa fazer espetáculo para existir. Uma força que acolhe sem ser fraca, que corrige sem humilhar, que escuta sem se perder. E talvez seja por isso que tanta gente se cura perto deles, sem perceber no primeiro momento o tamanho da força que acabou de encontrar. E eu quero muito ler os comentários de você aqui. Qual foi a experiência mais marcante que você já viveu com um preto velho? Ou qual foi a maior lição que essa linha já deixou na sua vida? Eu vou ler um por um e responder cada comentário com muito carinho. E continua comigo, porque no próximo vídeo eu quero falar sobre outra coisa que muita gente ainda entendeu errado dentro da Umbanda. Adorei as almas. Axé.